Você consegue aplaudir a Jesus, irmão? Aleluia! Glória a Deus! Vamos ouvir agora a voz do Senhor, a voz de Deus. Queria que realmente você se preparasse para que Deus ele possa falar aos nossos corações nessa noite. Irmão, nós vivemos numa geração onde as pessoas, elas, na grande maioria, obrigado, meu irmão, valeu, Nalon. São pessoas que vivem uma certa independência. Com certeza você conhece alguém independente, né? Eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu nariz. Outras chegam a dizer, meu corpo, minhas regras. E muitas pessoas realmente vivem de uma forma que vivem da sua vontade, fazem as coisas do seu jeito, da maneira que querem. E a gente sabe, irmão, que essas pessoas que têm esse pensamento ou essa filosofia de vida são pessoas que, na grande maioria das vezes, elas têm a tendência a quebrar a cara, a terem problemas, porque tomaram suas próprias decisões sem a direção de Deus. E quando os problemas chegam, essas pessoas se veem, em determinado momento da vida, se veem como um vaso quebrado, quebradinho. Quantas vezes eu já vi amigos do passado, às vezes pessoas que a gente encontra na igreja, que chegam quebrados, irmãos, completamente quebrados. E quando você conversa com essas pessoas, você vê que na grande maioria são pessoas que fizeram as coisas do seu jeito, não receberam ali ou não quiseram aceitar a direção de Deus, e isso trouxe muitos problemas para a sua vida. Meu amado irmão, o tema da nossa mensagem de hoje é: deixe Deus ser o oleiro da sua vida. Você consegue falar para essa pessoa? Você vai estar pregando. Deixe Deus ser o oleiro da sua vida. Nós vamos ler um texto aqui de Jeremias que vai retratar bem essa questão do oleiro. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações nessa noite. Por isso eu quero te pedir, meu querido irmão, que você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18, e nós vamos ler dos versos 1 ao 6. Jeremias, Antigo Testamento, capítulo 18, leremos dos versos 1 ao 6. Nós vamos ter ali também no nosso telão, e aí você pode também acompanhar conosco. Deixe Deus ser o oleiro da sua vida. Você que achou, diga um amém bem forte. Amém. E o povo é bom de Bíblia mesmo. Atitude Tijuca é bênção. Vamos lá, vamos ler junto? Acompanhe comigo. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Irmãos, para que nós possamos ter uma compreensão melhor de quem foi Jeremias, Jeremias foi um profeta do Senhor. E Jeremias também foi um sacerdote de Deus. E Deus levanta Jeremias como um profeta para que ele pudesse anunciar a Jerusalém o pecado do povo. Avisar Jerusalém: olha, vocês estão longe dos preceitos do Senhor, e Deus irá enviar o juízo. Deus irá enviar a correção para que vocês possam se consertar com Ele. E Deus usou o profeta, irmão. Avisou. Agora pergunta se o povo ouviu, irmão. O povo não deu ouvido à voz do Senhor. E o que aconteceu? Os babilônicos invadiram Jerusalém e devastaram a cidade. Nós falamos na semana passada, na semana retrasada, a respeito de uma mensagem. Isso vai passar baseado no livro de Lamentações de Jeremias. Os textos estão conexos.
estão conectados. Jeremias estava se lamentando porque a cidade estava devastada e também porque o povo não deu ouvido à voz do profeta Jeremias. Meus amados irmãos, lendo aqui esse texto que nós lemos agora de Jeremias, nós conseguimos tirar aqui alguns ensinamentos que eu gostaria nessa noite de compartilhar com você. E o primeiro ensinamento que nós aprendemos com esse texto é: esteja no lugar onde Deus vai falar contigo. Eu vou repetir. Nós devemos estar no local onde Deus vai falar conosco. Veja que o texto de Jeremias 18:2 que nós lemos diz, Deus orientando ao profeta, dando uma direção para ele. O texto diz, de Jeremias 18:2, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Veja que Deus aqui dá uma ordem. Irmãos, olha só o que Deus fala para ele: vá à casa do oleiro. Deus não falou para ele, vai se você quiser, se você tiver afim, ou se você tiver um tempinho, se você quando voltar do trabalho, dá uma passadinha lá. Não, Deus fala para ele, vá, é um imperativo, é uma ordem, vá à casa do oleiro. E é aí, meu irmão, o que acontece? Jeremias vai, assim como Deus te disse hoje, vá ao culto. Talvez esse culto de hoje seja a casa do oleiro para muita gente aqui. Deus mandou você vir aqui hoje, irmão. Você de repente está no culto assim, o que eu vim fazer aqui nessa igreja hoje? Um frio desse, eu agora estarei debaixo do cobertor, vendo Netflix e comendo pipoca doce. Meu Deus do céu. Só que Deus falou para você, vá à casa do oleiro. Vá para a igreja hoje, vá ao culto da Atitude Tijuca, que eu quero falar com você. E agora, irmão, você pode estar se perguntando por que Deus falou para Jeremias ir à casa do oleiro. O próprio texto já ensina. O texto fala, ali você ouvirá a minha mensagem. Existem lugares específicos que Deus nos leva, ou às vezes Deus nos leva a viver situações nas nossas vidas para que nós venhamos a aprender algumas coisas. E às vezes Deus não precisa falar nada, só a circunstância já tem muito a nos ensinar. Só que Deus fala para ele, Jeremias, vai lá na casa do oleiro, porque eu quero te ensinar algo. Como você está aqui, e Deus com certeza já está falando aos nossos corações. Agora, a casa do oleiro também pode ser a célula, irmão. E lá é um lugar de Deus falar muito. Pensa num lugar onde Deus fala muito, é na célula, irmão. Quantas vezes eu estava precisando de uma direção de Deus, de uma resposta de Deus, e eu fui para a célula. E quando chegou na célula, sabe o que aconteceu? Deus falou comigo. Foi algo muito audível. Pastor, Deus falou contigo como? Sussurrou no seu ouvido? Não, irmão. Deus usou uma pessoa. Deus usou uma pessoa que estava ali, que fez ali o compartilhamento da célula, o estudo da célula, ou às vezes uma pessoa que você nem imagina que dali pode vir algo, e essa pessoa fala ali na célula uma coisa que para muitos não faz sentido, mas para você era a voz de Deus. Você consegue entender a importância de nós estarmos em célula, estarmos conectados com o Senhor nesse ambiente de adoração? É um local maravilhoso, onde Deus vai usar pessoas para falar com você e para falar comigo. Nessas minhas visitas às células aqui na Tijuca, eu tenho ficado assim, impressionado com a qualidade das células. Eu estou impressionado com o carinho dos líderes, dos colíderes, dos membros da célula, com o amor, com a dedicação, o zelo que eles têm tido com essa obra. E como que eu já fui abençoado nas células. Você vai, escuta um irmão falar uma coisa, você, meu Deus, olha aí, o Senhor está falando comigo na casa do oleiro, que é essa célula, irmão. A verdade é que muitas pessoas não estão dispostas a ouvir a voz de Deus, e a direção de Deus para nós hoje é, irmão, na presença de Deus, você pode se desnudar. Na presença de Deus, você pode rasgar a sua alma e expressar os seus sentimentos.
Você talvez tenha tido alguns traumas de repente contar algo para alguém, para um amigo antigo, e você abriu o coração, e essa pessoa pegou aquela informação, falou para outra e usou aquilo ali de uma maneira errada, talvez nem por maldade, mas não surtiu um efeito legal. E isso tem a tendência de nós, às vezes, quando vamos orar, temos a tendência, às vezes, de não nos desnudar, de rasgar o nosso coração para falar com o nosso Pai, para falar com o nosso Deus que conhece. Mas, pastor, Deus só vai entender o que eu estou passando se eu falar? Irmão, claro que não. Ele esquadrinha o teu coração, ele esquadrinha o teu coração, o meu. Teu coração está todo escaneado por Deus, ele sabe. Só que Deus, ele quer, ele gosta. Quando nós falamos com ele, quando nós verbalizamos, porque quando a gente fala com Deus, está rolando ali algo que se chama intimidade. É você entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto e ajoelhar ali e falar com o seu Pai no secreto. Diz a palavra que o seu Pai no secreto te recompensará, ele vai te abençoar, ele vai tirar essas dores, essas dúvidas do teu coração. Então, meu irmão, a partir de hoje, seja mais sincero com Deus, seja mais aberto com Deus. Então, nós aprendemos aqui, nesse primeiro tópico dessa mensagem, que nós devemos estar sempre em contato com Deus, ouvir a voz de Deus. O segundo ensinamento que nós aprendemos aqui com esse texto é, irmãos, seja obediente à direção de Deus. E aí, irmãos, nesse momento, quando você recebe uma direção, uma orientação de Deus, vai ficar a seu encargo obedecer ou não. Por que muita gente se dá bem? Por que muita gente arrebenta e outros não arrebentam na vida, não crescem na vida? Sabe por quê, irmão? Porque ouvem e não colocam em prática. E já diz a palavra que a fé sem obras é? A fé sem obras, irmão, é morta. Se você recebe uma palavra como essa, que está despertando a sua fé, e você não colocar em prática, infelizmente, essa fé que você está recebendo, ela será uma fé morta, porque se você não colocar em prática, essa fé que é uma pequena semente, ela não tem como gerar frutos. Jeremias não, irmão. Jeremias 18,3 diz que ele foi obediente à voz de Deus. O texto diz, então fui à casa do oleiro. Que camarada obediente. Vá à casa do oleiro. Então fui à casa do oleiro. Vá à casa do oleiro. Então fui à casa do oleiro. Vá na igreja hoje, eu quero falar contigo. Tá bom, Senhor, já estou aqui sentado. Foi o que você pensou agora. Talvez você tenha sido tentado a ficar em casa hoje, a não vir, mas você venceu. E parabéns, meu irmão. Parabéns, minha irmã. Você realmente é uma campeão, você é diferenciado. Jeremias diz aqui, então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Eu não sei se você já viu um oleiro trabalhando, ele coloca ali a argila em cima de uma roda e essa roda começa a girar. Existem duas rodas, existe aquela roda manual que o camarada vai apertando ali num ritmo para a roda rodar naquele ritmo. Me faz lembrar, irmão, muita gente aqui já deve ter brincado nisso, principalmente os meninos. A minha avó, ela tinha aquela máquina de costura antiga. Olha aí, teve gente já lembrou. Aquela máquina de costura de ferro que você ficava apertando ali, né? E tinha uma roda ali, irmão. Quem nunca brincou de carrinho naquele negócio? Você sentava ali e ficava brincando de carrinho. Ou então você ficava ali apertando aquela máquina de costura da vovó, que ela era movida, era no pé antigamente. Mas hoje nós já temos rodas de oleiro já elétrica. Então aquela roda ali, ela fica girando. Veja que Jeremias recebe essa convocação do Senhor, ele vai à casa do oleiro e ele obedece à voz do Senhor. Irmãos, todas as vezes que nós ouvimos as instruções de Deus e obedecermos, eu tenho uma boa notícia para você. Nós receberemos recompensas. Quantos querem a recompensa do Senhor? Digam amém. É isso aí, parabéns. Amém. Eu quero a recompensa do Senhor. Deus fala com a gente, obedeça, faz isso. Quando você coloca em prática, não tem recompensa. Na vida natural a gente é assim. Quem é mamãe, quem é papai, que fala para o filho, olha, se você comer tudinho, no finalzinho, você vai poder tomar um sorvete. Se obedecer, fizer tudo direitinho, vai ganhar um sorvete. A nossa vida é baseada
por recompensas. E veja o que diz aqui o texto da palavra em Deuteronômio 28, no verso 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos. Irmão, preste atenção, cuidadosamente. Não é você ouvir algo de Deus e falar, não, essa parte aqui eu vou seguir, essa outra parte aqui não dá não, irmão. Cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Em outras versões dizem, te exaltará. Te exaltará. Deus te criou, te formou para que você seja exaltado, engrandecido, para que você possa realmente ser um campeão, para que você suba no pódio. Por isso a palavra diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. E quando eu li esse texto, eu falava, como assim? Eu sou mais que vencedor? Como é que é isso, irmão? Já viu quem aqui assistia aquelas corridas do Ayrton Senna? Ayrton Senna do Brasil, aquela coisa que mexia com a gente, e quando acabava, Ayrton Senna subia no pódio, de primeiro lugar, e aí ele pegava aquela champanhe, começava ali a estourar para comemorar. Mas a Bíblia diz que nós não estamos nesse pódio humano, nós somos mais que vencedores. Você consegue entender que você, quando obedece a Deus, quando segue as regras de Deus, você está acima desse pódio do mundo. E, meus irmãos, nós aprendemos também que a obediência é algo que hoje nos nossos dias tem sido algo muito raro. Nós vivemos uma cultura hoje, uma cultura ocidental. A cultura oriental é um costume deles terem vários deuses. A cultura oriental, eles têm vários deuses. Na Índia, eles adoram a vários deuses. Aqui no nosso país, não temos a cultura de adorar vários deuses. Porém, irmão, nos dias de hoje nós temos visto pessoas adorando a um Deus terrível. Pastor, conta logo que Deus é esse. Eu vou te contar, irmão. Sabe qual é o nome dele? Ego. O nosso ego. O ego, ele é uma espécie de Deus que nos atrapalha às vezes de vivermos tudo aquilo que Deus tem preparado para a gente. Nós às vezes temos o nosso ego, nossos desejos, queremos fazer as coisas da nossa vontade, do nosso jeito. Vou ganhar dinheiro, porque eu vou cuidar da minha vida, eu vou ganhar dinheiro. Eu não estou falando para você não ganhar dinheiro, não crescer, mas isso não pode ser uma prioridade na sua vida. E quantas pessoas também estão endeusando os seus desejos pessoais. Isso é uma espécie de Deus, ou seja, os nossos egos, o nosso ego, ele tem a tendência de ser um Deus na nossa vida. Então, irmão, seja obediente à direção de Deus, faça como Jeremias. Se Deus mandar, meu irmão, pega e faz. Não fica tentando desconfiar se é Deus, se não é, não. Deus mandou, está mandado, vai e faz, mesmo que você não entenda nada. Muitas das vezes você não vai entender nada. Você apenas precisa confiar na direção de Deus. O terceiro ensinamento que nós aprendemos aqui com esse texto de Jeremias: pare de fazer as coisas do seu jeito. Quantas pessoas estão fazendo as coisas do seu jeito, da minha maneira? Muitos chegam a dizer, eu sou assim, eu fui criado assim, a minha avó era assim, a minha mãe era assim, eu também sou assim. Sabe qual é a síndrome o nome dessa síndrome? É a síndrome de... Pô, a gente combinou isso, gente? Rapaz, é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, sabe? É síndrome de Gabriela, pessoas que acham que não pode mudar. E veja aqui o que o texto diz, Jeremias 18:3, e o vi trabalhando com a roda. Irmãos, essa roda aqui é a sua vida. Essa roda aqui é a minha vida, o mundo está girando, o mundo não para. Essa roda aqui, o Jeremias, ele foi à casa do oleiro e ele olhou, Deus estava mostrando para ele, essa roda aí, ó, é a tua vida. E essa argila aí, ó, que você está vendo o oleiro colocar a mão, é você aí, ó, esse negócio sem forma, feio pra caramba, isso aí é você. Você está vendo, Jeremias? Você, a sua vida é essa roda, e você aí é
esse pedaço de argila, sem forma. Veja que diz aqui Jeremias 18:4, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Irmão, veja aqui que esse vaso que estava sendo formado pelo oleiro, e o oleiro, ele é um especialista, é uma pessoa que sabe o que está fazendo. O texto não revela aqui o que aconteceu, que fez com que esse vaso se desfizesse nas mãos do oleiro. De repente ele se distraiu, alguém entrou e ele olhou para o lado, e aí o vaso se desfez. De repente faltou água, faltou algum elemento para que aquele vaso continuasse a ter ali a sua forma. Alguma coisa aconteceu. Agora, irmãos, reflita comigo. Quantas coisas que você já fez do seu jeito e estragou na sua mão? Fala para mim, irmão. Quantas coisas na sua vida você já fez que você estava crente que estava abafando? Ih, tá lindão, sou o campeão, the champion. E aí, irmão, estragou na sua mão, deu ruim. E aí você ficou ali, o que eu faço? O que eu faço? Talvez tenha sido um relacionamento, talvez tenha sido um ministério, talvez tenha sido uma liderança, talvez tenha sido um negócio, uma empresa, algo que você estava fazendo se desfez na sua mão. E agora Deus nos chama a refletir, irmão. Aonde nós precisamos melhorar para que isso não aconteça novamente? O que aconteceu que fez com que isso acontecesse? Essa reflexão, você precisa sair daqui hoje com ela, para que você encontre respostas. Sabe o que aconteceu, irmão? O oleiro aqui, ele se distraiu e o vaso se desfez todinho. Eu quando estava lendo esse texto, eu me lembrei de uma experiência que eu já tive quando jovem, quando eu fui a primeira vez realmente num local onde tinha ali um oleiro. E aí eu falei para o camarada, facinho. Aí é fácil? Senta aí. Aí ele mandou sentar. E eu arrogante, jovem, arrogante demais, prepotente, nossa, que horror. Eu era uma pessoa horrível. E aí eu sentei ali e comecei, né? Até então estava até indo bem, porque o vaso já estava quase pronto. Chegou um determinado momento, o negócio começou a dar uma balançada, bolou tudo, irmão, perdeu tudo. E às vezes isso acontece nas nossas vidas, é uma tendência nossa, com que as coisas estraguem na nossa mão. Só que aconteceu algo com esse oleiro, o negócio estragou, sabe o que ele fez? O texto diz, e ele o refez, moldando outra vez de acordo com a sua vontade. Aí que está o problema. Ele já deu mole a primeira vez, e a segunda agora ele está refazendo aquele molde ali, o vaso, de acordo com a sua vontade. Irmão, quantos de nós às vezes não queremos refazer as coisas com a nossa vontade? Já erramos uma vez, aí vamos errar de novo. Vamos cometer os mesmos erros, não aprendemos com o primeiro erro. Vamos aprender com o primeiro erro, para que quando a gente for refazer, já não seja mais você, já seja realmente a mão do Senhor. Irmãos, esse é o problema na nossa vida. Nós queremos fazer as coisas sempre do nosso jeito, usar as nossas regras. Nós fomos programados para ser assim. Talvez você tenha sido programado por um professor, por um pai, por uma mãe. Talvez seu pai tenha sido uma pessoa muito arrogante. E você cresceu sendo arrogante, porque o seu pai era assim. Talvez tenha sido a sua avó, tenha sido o seu avô, uma pessoa que tinha um nariz empinado, e você, tanto de ver o comportamento dessa pessoa, você começou a copiar, e isso tem dado danos para a sua vida, isso tem prejudicado a sua vida, e também os seus relacionamentos. Sabe o que acontece, irmão, quando a gente faz algo sem a direção de Deus, quando a gente tenta refazer algo sem a direção de Deus, sabe o que acontece? Dá ruim. Esse é o ditado mais simples, vai dar ruim, não vai ter como ter solidez, vai ficar torto, irmão, não vai ter consistência. E Deus nos trouxe aqui hoje, para que a gente possa parar de fazer as coisas do nosso jeito. Então, irmão, em nome de Jesus, pare de fazer as coisas do seu jeito. Em quarto e último lugar, meus amados irmãos, quarto ensinamento que nós aprendemos com esse texto de Jeremias: deixe Deus ser o oleiro da sua vida. E agora vem o tema da mensagem: deixe Deus ser o oleiro da sua vida.
Boa, bênção. Irmão, se você conseguir gravar só esse tema, grava esse tema no teu coração. Se você gravar esse tema, você vai lembrar a mensagem todinha. Deixe Deus ser o oleiro da sua vida. Não tente ser o oleiro da sua vida. Não tente moldar a sua vida. Não tente fazer as coisas do seu jeito. Olha o que diz aqui, Jeremias capítulo 18, versos 5 e 6. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Olha só, irmão, depois de ele ter visto a experiência daquele oleiro, depois de ele ter visto o vaso desfazer e ele tentando refazer do seu jeito, aí Deus falou para ele, agora sou eu, Jeremias, agora você vai aprender a lição. Por que eu te trouxe aqui? Por que você está passando por isso? E Deus disse para ele, então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Deus aqui está falando para Jeremias, está pedindo, implorando para Jeremias, Jeremias, será que eu não posso ser o oleiro da sua vida? Será que Israel não vai deixar eu ser o oleiro da vida de vocês? Até quando vocês vão bater com a cara no poste, bater com a cara no muro? Quando vocês vão aprender que vocês sem mim nada podem fazer? Vocês sem a minha direção, sem a minha obediência, vocês não vão conseguir. Deus está pedindo para Jeremias aqui, será que vocês não vão deixar eu sentar na cadeira do oleiro? Irmão, você sabe que o oleiro, ele fica sentado na cadeira, né? E aqui na cadeira, irmão, estava sentado o oleiro. E Deus estava falando para Jeremias, Jeremias, será que você não pode levantar e puxar a cadeira para mim e falar, Senhor, senta aqui, Senhor. A partir de hoje, é o Senhor que vai guiar a minha vida. É o Senhor que vai orientar a minha vida. É o Senhor que vai me dirigir. É o Senhor que vai dizer se eu faço, se eu não faço, se vou, se eu não vou. É o Senhor que vai dirigir minha vida. Irmão, Deus está falando contigo hoje. Deixa Deus ser o olheiro da sua vida. Igreja Batista, Atitude da Tijuca. Deixe Deus ser o olheiro da sua vida. Deus faz esse pedido para Jeremias. E a boa notícia, sabe qual é, irmão? Eu quero trazer a boa notícia para você, porque essa boa notícia é para mim também. Que se nós dissermos sim, Senhor, pode assumir a cabine de comando, pode sentar aqui, Senhor, do meu jeito não deu certo, realmente deu ruim, mas a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje é o Senhor que vai guiar, é o Senhor que está no comando, é o Senhor que manda, e eu vou só obedecer. A partir de hoje, faz do teu jeito, Jesus. Do meu jeito não deu certo não, Senhor. Faz agora do teu jeito que vai ser melhor. Sabe o que nós aprendemos, irmão? Que Jesus, Ele não quer ser só presente na nossa vida. Jesus mora em você através do Espírito Santo. Eu sei disso. Você tem o Espírito Santo. Jesus, ele é presente na sua vida pelo Santo Espírito. Só que tem um detalhe, irmão. Ele não quer ser só presente, não. Ele quer ser o presidente. Ele quer ser o controlador, Ele quer ser o dono da sua vida, Ele quer ser aquele que manda, e você obedece, porque quando nós agimos dessa forma, as coisas elas voltam a dar certo. O texto diz de Jeremias 18:6, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Como vaso na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Irmão, sabe o que Deus está querendo de mim, de você? Uma palavra: intimidade. Deus está querendo intimidade. Deus está querendo tato. Deus está querendo contato. Deus está querendo falar com a gente. Deus está nos chamando para um nível de adoração diferente. Deus está querendo nos levar para um outro patamar. Às vezes estamos ali no rasinho, sabe? Molhando o pezinho no rasinho. Não, irmão, Deus está querendo nos levar para águas mais profundas. Deus está querendo nos levar para um outro nível de adoração, para um outro nível de maturidade. Mas para isso, nós vamos precisar reconhecer que nós falhamos, que nós não conseguimos. E agora quem está no comando é Deus. Deus quer essa intimidade com a gente. Deus quer colocar a mão na sua vida como Ele fez com Adão. Lembra lá em Gênesis? Deus pega um pedaço ali de argila, de barro, do pó da terra.
Ele coloca acho que em cima de uma roda, puf, e ele começa a rodar. E ele começa a fazer aquele bonequinho. E aí ele começa a moldar. E aí, irmão, Adão nasce. Aquele bonequinho chamado Adão fica ali, sem vida, e Deus sopra nas narinas daquele bonequinho o ruar, o fôlego de vida. Deus ali sopra a alma vivente, o espírito sobre a vida daquele bonequinho, e ele se torna alma vivente. E aí eles puderam trocar ideia, falar, poder se ali expressar. Inclusive quando Adão é criado sozinho, né? Homem. E no paraíso está ali o leão e a leoa, o elefante. Qual é o feminino de elefante, gente? Elefoa. Ou elefanta. Fanta não, Fanta é refrigerante. A elefoa. E aí está o camelo e a camela. Está o cachorrinho e a cadelinha. E os animais estão ali em pares, macho e fêmea. E Adão sozinho. Já parou para pensar, o Deus poderoso, por que que ele não criou logo o Adão e a Eva? Por quê, irmão? Por quê? Por quê? Porque na verdade Deus queria que Adão pedisse. Deus queria que Adão provocou ele mesmo. Olha mesmo aí, ó, os animais andando em pares, parceiro, e você está sozinho. Adão provavelmente no seu coração, no seu íntimo, ele desejou na sua alma, no seu coração, por ter intimidade com Deus, ele desejou uma adjuntora. Deus, ele quer, irmãos, de mim e de você, intimidade. E quando nós passarmos a confiar e ter mais intimidade com Deus, sabe que nós vamos receber na nossa alma paz. Mesmo que as coisas não estejam do jeito que você imagina, Jesus é a paz que excede a todo entendimento. Enquanto muitos estariam ali se descabelando, arrancando os cabelos, você está em paz, porque você sabe que o teu Redentor vive. Você sabe em quem você crê no poderoso, no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Meu amado irmão, conta uma história, que um garotinho de 12 anos, ele queria passar as férias na casa da avó. Isso é muito legal, as avós são uma bênção. Porque quando você chega na casa da avó, lá pode tudo, né, irmão? Tudo que não pode em casa, na casa da avó pode. Esse garotinho aqui com 12 anos, ele falou, não, eu quero viajar, e eu quero ir para a casa da vovó, mas é longe, disse o pai. É muito longe, como é que você vai sozinho, você vai ter que ir de trem? Ele, papai, eu sei, eu tenho medo, mas eu quero encarar. Eu quero ir lá na casa da vovó, eu preciso encarar isso, mas eu sei que eu vou sentir medo. E o pai percebeu que aquilo era uma oportunidade para ensinar uma lição para aquela criança. Sabe o que o pai fez? O pai escreveu uma carta. E ele escreveu uma carta. E ele dobrou bem a carta e falou, olha, você só vai abrir essa carta quando você sentir muito medo. Se você sentir muito medo, ficar desesperado, com pânico, você vai pegar a tua mochila e você vai abrir essa carta e vai ler o conteúdo dela. E assim o menino fez. Ele pegou ali o trem, o pai se despediu e ele seguiu a viagem. E já quando chegou ali, 30 minutos de viagem, o menino começa a ficar com medo, longe dos pais, nunca tinha viajado sozinho, e o pânico começou a bater, irmão, aquele desespero, e o menino começou a se tremer. Foi quando ele se lembrou a carta, ele pega a mochila, ele abre aquela mochila, e ele pega a carta, e sabe o que estava escrito na carta, irmão? Ele abriu a carta e leu, fique calmo, meu filho, papai está no vagão ao lado. Deu um alívio para você aí, não deu, irmão? Que alívio, né? Fica calmo, meu filho. Papai está no vagão ao lado. Irmão, Deus tem uma palavra para você. Ele está no vagão ao lado. Tenha calma. Você que está aflito, você que não está encontrando respostas, você que está se sentindo com medo, você que está se sentindo apavorado, talvez por uma situação que você está falando. Irmão, papai está no vagão ao lado. O teu pai, o teu Deus, ele está no vagão ao lado. A palavra dele diz que ele é o Emanuel. Ele é o Deus presente. Ele é o socorro presente na hora da angústia. Ele é aquele que está conosco todos os dias. Ele é o Emanuel. Ele é o Emanuel. Papai está contigo, irmão. Papai está no vagão do lado.
Fica calmo, fica tranquilo. Ele é o oleiro das nossas almas. A palavra de Deus diz em Isaías 59:1: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Irmão, Deus não está com a mão mirrada não, tá? Deus não está com a mão mirradinha para poder não estender para você quando você precisar. Mas você vai precisar clamar. Mas você vai precisar falar: Senhor, me ajuda. A partir de hoje vai ser do seu jeito. A partir de hoje o Senhor vai ser o oleiro da minha vida. Não foi assim com Pedro. Pedro desce do barco. Por um momento ele começa a andar sobre as águas. Que incrível, que experiência poderosa. Mas quando Pedro começa a olhar para o lado, para as circunstâncias, para as tempestades, para o vento, a palavra de Deus diz que Pedro começa a naufragar, ele começa a afundar, e só fica a sua cabecinha de fora. E é quando Pedro levanta as mãos, e Jesus estava ali pronto para levantar Pedro, tirar Pedro daquelas águas. E é o que Deus vai fazer contigo, irmão. Jesus é o olheiro da sua vida. Deus é o olheiro da sua vida. Ele está com a mão aqui hoje estendida para levantar você, para arrancar você nesse local que você está, de tristeza, de angústia, de depressão. Jesus está aqui nessa noite. 2 Coríntios 26 diz: na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Esse é o nosso Deus. Na tua mão há força e potência. Força e potência. Parece até Muay Thai, né, irmão? Força e potência. Força e potência. Armou a base, força e potência. Deus está com a gente. Naquele dia que você se sentir fraco, lembre-se: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque quando nós estamos fracos, nós nos tornamos fortes. Sabe por quê? Porque nós dependemos mais de Deus. É nesse momento que a gente deixa Deus sentar na cadeira. É nesse momento que nós deixamos Ele realmente assumir o comando e ser ali o nosso olheiro, o olheiro da nossa vida. Provérbios 3,16 diz: vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honras. Deus te trouxe aqui, irmão, para liberar vida longa sobre a sua vida. Deus te trouxe aqui para honrar você, liberar riquezas e honras. Sempre quando nós obedecemos a Deus, sempre nós seremos beneficiados. Há sempre recompensa. Todas as vezes que você estiver na presença de Deus, você nunca dará a Deus mais do que Ele pode te dar. Você jamais sairá da presença de Deus. Nós jamais sairemos da presença de Deus com as mãos vazias. Deus quer nos abençoar. Ele quer ser o oleiro das nossas vidas. Feche seus olhos. Senhor, Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque nessa noite o Senhor nos deu instruções para que nós venhamos a permitir que o Senhor assuma o comando das nossas vidas. Pai, muita coisa às vezes realmente dá errado quando a gente tenta fazer do nosso jeito, Pai. Mas passamos por isso, somos falhos, erramos, falhamos. Porém, Senhor, nós sabemos que o Senhor nos trouxe aqui hoje para nos levantar, para que nós possamos realmente deixar o Senhor conduzir a partir de hoje as nossas vidas. Meu amado irmão, você que entendeu essa mensagem e entende que precisa, a partir de hoje, deixar com que Deus assuma o controle da sua vida. Irmãos, hoje é sua noite. Independente se você é crente ou não, Deus te trouxe aqui hoje para que você possa fazer essa declaração de fé. Talvez seja um recomeço, talvez seja um novo início na sua vida, para que você possa realmente hoje: Senhor, faz tudo novo, faz diferente, Senhor. Assume a cabine de comando na minha vida. Mas para que isso aconteça, você vai precisar verbalizar. Você vai precisar falar para Deus. Você vai precisar realmente expressar para Deus: Senhor, a partir de hoje vai ser tudo diferente. Você que nessa noite está recebendo Jesus no seu coração como seu único e suficiente Salvador, irmão, deixa eu te falar uma coisa: sem Jesus você não vai conseguir não, irmão. Sem Jesus não dá não, irmão. Sem Jesus vai dar ruim, irmão. Sem Jesus não vai avançar.
Sem Jesus você vai ter frustrações na sua vida. Hoje é uma oportunidade única para você fazer tudo diferente, receber Jesus na sua vida, deixar com que Ele realmente molde você e Ele seja o oleiro da sua vida. Você que nessa noite está recebendo Jesus no seu coração, a igreja está orando de cabeça baixa, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Diga assim no seu cantinho: Senhor Deus, eu quero te pedir perdão, Senhor, porque até hoje eu fiz as coisas do meu jeito e não deu certo. Senhor, eu quero que a partir de hoje o Senhor realmente sente nesse banco do oleiro. Senhor, eu te peço que a partir de hoje o Senhor assuma a cabine de comando da minha vida, para que tudo seja diferente. E eu recebo Jesus no meu coração como meu único e suficiente Salvador. E é no nome dele que eu oro, em nome de Jesus, amém. A igreja continue orando de cabeça baixa. Você que fez essa oração comigo, eu queria orar em seu favor. É algo muito simples que você vai fazer. Você vai fazer um gesto levantando uma das suas mãos. Quem aqui nessa noite fez essa oração comigo? Levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Deus abençoe, jovem. Mais alguém? Deus abençoe, minha irmã. Mais alguém que fez essa oração hoje, recebendo Jesus? Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Mais alguém? Deus abençoe, jovem. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Mais alguém que fez essa oração hoje com o Senhor, verdadeira? Tem mais alguém? Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Olha quantas almas se rendendo a Jesus nessa noite. Agora eu quero falar com você que talvez tenha se afastado de Jesus, tenha esfriado na fé, e nessa noite o Senhor falou contigo. Falou: Senhor, vai ser agora do teu jeito. Realmente, Senhor, eu vivi uma experiência horrível, mas a partir de hoje tudo vai mudar. Você que nessa noite quer renovar a sua aliança com o seu Deus, eu queria orar por você. Levante sua mão que eu quero orar por você. Você que está renovando a sua aliança. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. Mais alguém renovando a aliança com o Senhor nessa noite? É a sua noite, meu irmão. É a sua noite, minha irmã. É noite de renovação de alianças. A igreja, vamos orar agora pelos nossos irmãos. Senhor, graça nós te damos por cada um, Senhor, por cada irmão e irmã valorosos que hoje reconheceram o Senhor como o Senhor das suas vidas. Irmãos que permitiram, Senhor, que o Senhor sentasse na cadeira e assumisse a cabine de comando das suas vidas. E nós queremos te louvar, Senhor, e te render graças, porque corações foram atingidos nessa noite. Pai, escreve o nome desses irmãos no livro da salvação, Pai. Escreve, Senhor. Escreve com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus. E oramos também pela vida desses irmãos que nessa noite estão renovando suas alianças com o Senhor. Estão dizendo: a partir de hoje vai ser diferente. O Senhor agora vai controlar a minha vida. E nós queremos agradecer, Pai, porque o Senhor trabalhou, o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, e nós queremos te render graça. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por nos reunirmos aqui nesse lugar. Continue a nos honrar, continue a nos guiar, continue a preparar, Senhor, esse novo momento que a Atitude Tijuca está vivendo. Pai, abençoa e prepara esse espaço novo que a igreja vai se reunir. Já queremos consagrar esse lugar para o Senhor, e já queremos declarar que ali muitas vidas, muitas almas se renderão aos teus pés. Aleluia ao Senhor. Como vai ser lindo. Ah, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor traz à existência aquilo que não existe, e nós já queremos liberar essa palavra profética. E que, Senhor, em nome de Jesus, que o futuro se encontre com o presente. O Senhor traz à existência o que não existe. Já está acontecendo lá na frente, Senhor. Antecipa isso, Senhor. Traz à existência o que ainda não existe. Essa é a nossa oração nessa noite. Leva o teu povo em paz, nos leve em paz, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Levante sua mão, irmão. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus aqui presente,
e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E que a Atitude Te Julga diga um amém bem forte. E aplauda a Jesus. Boa semana!